Deixa. Bom, essa segunda situação de aprendizagem aí, pessoal, é a parte de verificar a fonte de alimentação. Então, é a nossa habilidade ali de lidar com os instrumentos de medição, né? Então, basicamente, é medir uma resistência, medir uma tensão, medir uma corrente, né? E isso a gente tem que ter uma noção, principalmente na parte da eletrônica, né? Hoje eu É, comprei, o falando em circuito. medição, sério, falando em medição, hoje eu vi a necessidade de comprar mais um equipamento para trabalhar, porque Hum, eu levei uma placa inverter pro cara testar, né? Aí o cara disse que queimou o IPM da placa. Só que ele falou, ó, só que é o seguinte, levei em dois caras, um não me falou isso, o outro falou. Geralmente quando queima o IPM, ou é porque o compressor estava danificado e queimou o IPM, ou ao queimar o IPM pode queimar também o compressor, porque ele ficou tentando, ele pode ter ficado tentando entrar e estragar, né? Ele falou, então você vai ter que fazer os testes lá de resistência da bobina, de isolamento, e se você fizer no alicate amperímetro, pode dar uma margem mentirosa. Então, o certo é fazer com megômetro, né? E aí porque você dá um diagnóstico para um cara com compressor de inverter de 24 mil BTUs queimou, você tem que ter certeza disso, né? Você não pode ter margem para erro, né? Se diagnosticar uhum. errado, É caro, professor. Um compressor inverter 24 mil aí ó, deve uns 2, 3 conto. praticamente é porque o compressor é o aparelho, né? Que Eu tô ele jogando faz todo. 3, mas provavelmente é daí para cima. Aí eu comprei um megômetro, embora eu vá usar ele uma vez de vez em quando, mas quando eu precisar eu tenho a ferramenta certa. Ah, se você for enveredar para os VRF, você vai usar demais. Enveredar e VRF também acho até, não sei se eu falei, foi aqui ou foi em outra turma. VRF aí tá virando as vedete aí, tá tendo oportunidade. Onde eu trabalhei lá, pessoal, mas foi um custo achar um cara especialista em VRF, viu? Porque eu vi uns testes na internet, o cara fazendo com multímetro e com megômetro. Aí, com o alicate amperímetro na escala de resistência ômica, ele testou o mesmo compressor e não deu parâmetro nenhum, como se tivesse danificado. Ele foi fazer com o megômetro e deu. Megômetro é diferenciado, hein, Lucas? Aí é fera, hein? Aí foi, embora que seja um trem que você vai ficar muito tempo parado, mas quando precisar você tem a coisa certa, né? Para não ter erro, né? Não, mas o megômetro você pode trabalhar em outras áreas com ele, né, cara? É, Você mexe outras na áreas. elétrica. É, Ele usa testar, bastante, né? Aterramento, né? testar bobina de diversos, né? De motor diversos. De É, o motor, né, megômetro é. também. É, isso aí, vamos lá. Aterramento, né? Bom, aí a SAP é justamente isso, por exemplo, verificar a fonte de alimentação, né? Aí o que que eles pedem aí, né? Vamos só ver aqui o que que pede, né? Bom, você conseguiu solucionar o problema do equipamento elétrico? Sim, ó, adotei como prática inicial verificar o circuito de alimentação interno do equipamento, já que muitos problemas ocorridos em equipamentos eletrônicos podem ter origem em seus circuitos que provém a alimentação interna aos demais componentes eletrônicos que compõem o projeto do equipamento. Então, agora estou com dúvidas em relação ao nível de alimentação correto de entrada de um circuito. Bom, você sabe que os retificadores de tensão de onda completa são topologias que fazem parte de um circuito de alimentação de equipamento eletrônico, né? Então, pessoal, a gente vai partir um pouco dessa parte da eletrônica aí, né? O circuito, então, pessoal, vocês vão fazer na aula presencial aí um circuito, né? Utilizando um osciloscópio, né? Da forma correta, o professor vai dar uma noção de como mexer no osciloscópio e interpretar os sinais, né? Isso aí também é importante para um bom diagnóstico aí num problema de eletrônica de um sistema, né? Uhum. Amanhã a Aí, gente vai ver assim, na primeira aula você deve falar sobre o circuito misto, né? O REC, você deve ter falado isso, né? Circuito equivalente. isso, eu falei da parte mais básica, né? Aqui Uhum. agora vocês vão para a parte mesmo de eletrônica, com alguns equipamentos de eletrônica, quer ver? Eu vou até. Olha lá, então na etapa presencial, aí vocês vão fazer lá, ó.
vão utilizar um protoboard, vocês vão fazer um circuito, retificador de onda completo, em ponte e com um capacitor de filtro. Aí é utilizando mesmo equipamentos eletrônicos, né? Vão utilizar um diodo do tipo um N4004 para realizar a montagem do retificador de onda completa em ponte. E aí vocês vão ver isso, pessoal, lá no osciloscópio. No osciloscópio vocês vão ver o sinalzinho que é senoidal, ele começa a retificar. Então ele enquadra ali ele sai quadrado e depois converte, né? Ele converte analógico para digital e depois de digital para analógico. Então vocês vão ver a entrada e a saída, como se comporta esse retificador. Utiliza um capacitor eletrolítico, né? 100 microfarad aí, 50 volts, como filtro. Na saída de retificador, conectar um regulador de tensão. Na saída do regulador, conecta um resistor aí para monitorar a tensão, né? De 1 kΩ. Alimenta a ponte retificador de tensão, utilizando um gerador de sinal senoidal com ajuste de frequência 60 Hz, tensão de pico entre 10 e 12 volts. Utilizando o osciloscópio, mede o sinal sobre o resistor de 1 kΩ. Com o osciloscópio ali, né, medir o sinal de tensão sobre o resistor de 1 kΩ, né, analisando o comportamento da tensão sobre o componente. Depois desliga o circuito e retira, né, do mesmo capacitor de fio de 100 microfarad de 50 volts. Liga o circuito novamente, mede o sinal sobre o resistor de 1 kΩ. Volta a desligar o circuito, conecta novamente o capacitor de fio de 100 microfarad de 50 volts. Religa o circuito e mede novamente o sinal sobre o resistor de 1 kΩ. Observar a diferença aí do sinal, né, sobre o resistor de 1 kΩ, quando o capacitor de 100 microfarad está fora do circuito e quando ele está presente no circuito. Desligar o circuito e retirar do mesmo apenas um dos diodos que formam a ponte retificadora. Ligar o circuito novamente, medir o sinal sobre o resistor de 1 kΩ, sendo um dos diodos da ponte retificado. Voltar a desligar o circuito e conectar novamente o diodo que havia sido retirado. Religar o circuito e medir outra vez o sinal sobre o resistor de 1 kΩ com o circuito completo. E depois observar a diferença. Então, vocês vão fazer isso, pessoal, vocês vão verificar mesmo o sinal desde a entrada até o sinal da saída. E como se comporta esse sinal com o retificador. Ó, um aparelhinho que faz isso aí também, ó, o aparelhinho que faz isso aí é o inversor de frequência, né? Então, ele modula a frequência para modular a velocidade no motor, né? Então, já que o polo do motor é fixo, é físico, não tem como se alterar ele, né? E nem também ali a tensão. Então, o que você modula ali é a frequência. Então, a frequência você modula ela ali, né? Pela retificação e modula ela para poder, ou você, como diz, esticar ou encolher a curva, né? Encolher o sinal para poder ou ficar com mais frequência, ou seja, girar mais ou girar menos, né? Então, aí você converte isso, né, pela frequência fazer lá o giro do motor, né, rotacionar fora daquela rotação nominal, né, já que ele é fixo, você não consegue normalmente girar fora daquela velocidade nominal. Essa é a ponte retificadora, é uma das funções, né. Bom, então, pessoal, o que vocês vão fazer depois aí para entregar na EAD é um relatóriozinho aí do circuito montado, certo? Vocês vão produzir um relatório colocando o circuito, né, o esquema elétrico, uma descrição do funcionamento, né, foto do circuito e também fotos sinais lá, se puderem tirar foto, tirar uma imagem, ótimo. Se puder um grupo só ali, também conseguir fazer e todo mundo enviar, também pode ser, sem problema. Se quiser juntar todo mundo, fazer um juntado só ali, também pode, não tem problema não. Para mim, Nós vamos trabalhar com algum software, Anderson? Não, software não, a não ser que o professor queira simular. Agora, se tiver lá na prática, vocês vão utilizar um protoboard, um osciloscópiozinho, ó. Não sei se você já viram osciloscópio, né? Eu já. Então, osciloscópio. Vocês vão mexer com esse aqui, ó. Provavelmente deve ser um daqueles da Minipa, quer ver, ó. O Senai compra dos melhores, né? Aí o Minipa é desse aqui, ó. Esse bichão aqui, ó. Se não for esse aqui, Eu não tô vendo nada aí. Perdão, esqueci de compartilhar minha tela. Aqui é desse bichão aqui, ó. Ah, tá. É esse. Aí coloca aqui, né? Conecta aqui
conectar as fontes aqui do protoboard, aí vocês conseguem fazer a medição lá, ver a tensão pica-pica, aí fica bem interessante. Osciloscópio. Vocês vão mexer com um bichão desse aí. Praticamente só esse. E a fonte de tensão, né? Vai ter um gerador de. Além desse, vai ter um gerador de sinal, né? Tem um gerador de sinal também. Uhum. Talvez o próprio osciloscópio tenha também. Ele tem um gerador de sinal. Aí gera uma tensão, também gera uma tensão também. Aí é basicamente isso. Não vão mexer com nenhum software, não. Vai ser nada, não sei que o professor queira mostrar um simulado, mas o contrário é bem físico mesmo, né? Uma bancadinha mesmo, vocês já tem tudo isso aí. Né? Os diodos é pequenininho, né? Os diodos, o capacitor é pequenininho, então é nada mais, né? Não envolve muita quantidade de energia, né? Para não ter risco também, mas para mostrar mesmo como é feito esse circuito retificador, né? Uhum. Tá aí, ó. Isso aí então é um osciloscópio. Então ele olha o sinal ao longo do tempo, né? Então você ajusta ele ali para ele ficar um sinal ali que você consegue analisar ele, né? É muito Como usado na são. automotiva, né? Também, né? No veículo hoje com. Justamente, o Uhum. osciloscópio automotivo, né? Hoje, como tudo é eletrônico, então você consegue ver todos os sinais ali dos sensores, né? É. Os sinais de todos os sensores ali para verificar se está trabalhando no tempo certo. Então, por exemplo, sensor ali para ficar alimentação de combustível, né? Verificar se ele está injetando na pressão ali, se o injetor está indo na pressão correta, né? Então geralmente são um sinalzinho Uhum. quadrado, né? Uhum. Geralmente, como no automóvel ele é digital, é por pulso, então as ondas Uhum. não são senoidais, elas são ondas quadradas mesmo, elas são Isso. discretas, né? Como se fala, né? Uhum. Aí o Exato. cara, aí o cara que sabe ler um cara que é um bom de leitura em osciloscópio, ele praticamente consegue matar muita charada no carro sem necessidade até de desmontar muita coisa, né? Porque hoje a maioria dos mecânicos, o que acontece? O cara não tem muita noção, já vai desmontando e vendo o que é, né? Hoje, se ele aproveitar bem da eletrônica, tiver uma boa leitura de sinal, souber interpretar bem o sinal, você mata muita charada no carro ali, até por ajuste mesmo de eletrônica, sem a necessidade até de Uhum. intervenção mecânica. Então, o cara, como diz, não suja um dedo de graxa. Praticamente sai limpinho e já resolve o problema num ajuste, alguma coisa assim, né? Pois Algum é. teste, né? Então, hoje é primordial, principalmente aí eu falei no VRF também, ó, quem for no VRF aí souber mexer no VRF mesmo, vai rachar de ganhar dinheiro. Que quando a gente foi, quando uma placa de um VRF de um cliente queimou um componente. Aí a placa, ó, deixa eu só mostrar quanto que é uma placa lá pra vocês, acho que é uns 60 mil. Caramba. Quer ver, ó? Placa, não, 60 mil não, mito, né? Tá, mas ó, vendo 11 mil, ó, tá vendo? Pois é, caramba, cara. 11 mil, ó, tá vendo? Uhum. Aí o que que foi descoberto? Um capacitor lá. Então ele conseguiu analisar, chegou num capacitor lá que estava estourado. Aí ele Uhum. cobrou um tanto lá e pensa, eu acho que acho que ele ainda cobrou uns 1.800, perto de 2.000 reais, eu me lembro. Que ele ainda Uhum. pediu para consertar, você vê, ele ganhou 2 contos. Aí Uhum. mais frente a 11 mil, Pra bom, trocar um componentezinho que às vezes custa centavo. justamente, ó, foi um capacitor desses aqui de componente aqui que dá uma estourada. Aí o cara cobrou, né, que é para tem que fazer a limpeza, né, ali do circuitinho e tal, colocar certo, soldar ali bonitinho, né, a mão de Uhum. obra mesmo. Pronto, aí os plaquinha zerou. Na verdade, o cara fala assim, ah, mas esses componentezinhos é centavos. Não, mas o preço é para descobrir o que é para ser trocado. Justamente, componente sim é nada. Aí vamos falando, VRF hoje, cara, se souber mexer, souber diagnosticar a mão de obra, você também, meu filho, você vai ter demanda aí, mas muito, viu? Muito mesmo. Então, placa inverter, para placa inverter, qualquer componentezinho é a partir de 400 conto lá para os caras trocar.
Se for um diodozinho que ele vai gastar 10 centavos, é 400, 500 conto para conserto. O cara vai ver o trilho, né? Ele vai limpar o trilho, tirar alguma coisa também de queimar tem no trilho, de curto ali, né? Vai verificar se tem um curto, né? Aí tem que olhar, dependendo ali, ele tem que olhar a trilha da região, ver se tá certo, se tá, né? Se tá Uhum. bem isolado, tem que refazer alguma coisa, né? Os E caras outro, que mexem com placas tá bem, viu? tá aí. Rapaz, essa energia dessa equatorial tá uma merda, ainda mais agora nesse período chuvoso. O que tem de ar queimando placa aí não tá escrito. O pessoal de São Paulo hoje eles estão descobrindo a Enel, né? Pois é, Aqui a gente já tinha descoberto eles há muito tempo, né? mas a E o equatorial pessoal também de não São tá. Paulo tá vendo eles lá. Qualidade da energia da equatorial também tá uma merda, chegando muito alta ou muito baixa. Oscila muito, né? Aí, esses dias só uma semana aí, umas 4 pessoas me acionou. Só que eu tô com a mão machucada, eu não fui nenhum não, mas tudo era sintoma de pós-chuva, usar deu problema. Muito ruim, né? Muito instável, né? É, Então, lá em casa mesmo, eu tenho que ver alguma coisa também com relação à proteção. Queda demais ali também. Eu preciso colocar um ar-condicionado também aí. Você vai ter mais um cliente aí, Lucas. ô Célio, eu Hum. tava até pensando uma coisa, na Ah, área da elétrica, tem uhum, um negócio da gente ganhar dinheiro com prevenção de hum, surtos, que é a instalação de DPS nos circuitos, que a maioria das casas, dos apartamentos não tem no circuito. sim, Não tem DPS, dispositivo de proteção contra surto. sim. Isso É aí é verdade. preventivo, né? É É. preventivo. DPS é fundamental. E a maioria dos lugares tem construtora aí entregando prédio novo, prédio alto padrão sem DPS. Tem disjuntor Sim, geral, tem aterramento, tem DR, mas não tem DPS. exato. E o DPS, né? E muita gente não coloca por achar ele caro, né? Aí, acha caro, né? Aí Pois queima é. alguma coisa que realmente é mais caro, ele vai ver, poxa, por que que eu não coloquei, né? Pois é. Pra você ver, esse é uma cliente minha lá que queimou o IPM, e vamos saber se queimou o compressor também, né? Só o IPM para trocar, o cara falou, isso se nós achar esse IPM para comprar separado. Ele disse que é mais ou menos 950. Hum, Só o IPM, só o pecinho da placa. Aí se tiver queimado o compressor também, vai embora mais uns 3 pau, ou seja, 4 conto. Se o cara fosse fazer uma proteção de DPS preventivo, material e mão de obra, estourando, ele ia gastar aí, vamos supor, R$ 800. bem menos, ó. Comparando aos 3.000, a quantos por cento aí que não ia? É. O negócio é que, assim, se você for trabalhar com é, um planejamento desse, chegar no cliente, apresentar, ó, você faz um projetinho, vai lá, monta o seu esquema unifilar, fala, para você montar e você ter segurança por muito tempo, você precisa fazer esse quadrinho com essas características básicas, um DPS, um disjuntor termomagnético dimensionado, os cabos certinho e tal. O cliente não quer pagar, Anderson, né, Lucas? É uma É, Não. canseira. Os caras querem pagar barato, aí sabe o que acontece? Aí tem que, infelizmente, fazer dentro do que ele quer. E a ô gente só tem que Célio, sair fora. mas eu tava Ah, analisando uma coisa. hum, Analisando, assim, custo-benefício, né? Porque tem uhum, muitos cara que instalam equipamento, ele não sabe fazer nada de elétrica. sim. E ele vai e não põe nem disjuntor no ar, põe Não, direto não DPS. tem Aí se noção, né? você, nos nossos orçamentos, se a gente passar a mostrar para o cliente, ó, a gente tem duas opções. A gente te dá um orçamento aqui só com o disjuntor que o fabricante está pedindo, Uhum, com o aterramento que você já tem no seu imóvel. Se não tiver, a uhum, gente vai fazer um aterramento específico com o equipamento. Agora, se uhum, você quiser algo a mais, preventivo, que vai proteger seu dispositivo, seu equipamento de contrasurtos, de excesso de tensão da própria rede ou de descarga atmosférica, a gente tem uhum. algo a mais aqui.
para te Uhum. oferecer. O cara vai analisar isso. Muita gente vai analisar. Sim, Você mostrar para ele que é um custo-benefício. Ó, nessa energia é muito ruim. Ainda mais nesse período chuvoso. Vem muito excesso uhum, de tensão. Se o seu equipamento uhum. queimar ou der um problema, o seu prejuízo é muito maior. Sim, É é, um mas infelizmente o mercado ele tá olhando a coisa assim muito geral, sabe? As pessoas não sabem apurar essa. Mas eu acho que é válido, claro. Tem que fazer essa proposta, deixar um quadrinho bem básico, mostrar para eles, conseguir explicar, ó, a função disso é isso, entendeu? é, Entendeu? Eu, assim, eu acho que isso é importante demais. Se, inclusive, tem mulher morrendo em máquina de lavar, em lavanderia, por falta falta de de ideia. DR. Então, é outra coisa. Então, se a gente fosse mexer mesmo na parte de dimensionamento, para proteções, proteção de descarga de corrente elétrica, proteção de surto de corrente sob tensão de rede, que falta e volta com a senoide mais alta, Uhum. isso aí é possível explicar, sim. Mas a gente, assim, vai atingir aquele cliente que realmente ele é um cara preocupado, né? É, Eu acho que é bom, acho que é válido sim. É o tal de Pareto, 20% do mercado você pega, é. entendeu? 80% só quer preço mesmo, quer pendurar o ar lá e, entendeu? Pois é. Mas aí tem aqueles 20% que quer pagar por uma proteção, né, a mais Uhum. e está É, disposto. Então a gente pode pegar esses 20% e aquele que uhum. fizer com a gente pode indicar, né, e tal. Então acho que Não, é verdade. é É o igual diferencial. o serviço que nós dois fizemos lá, né, naquele prédio. Eles pagaram para a gente fazer os pontos de ancoragem, fazer os testes de carga, para a gente descer na fachada. Você vê, os outros prédios não fazem isso não, Lucas. Não. Entendeu? Aquele é um cliente preocupado, é um cliente diferenciado. É. Entendeu? É Eu isso. tenho um mínimo, pelo menos eu tenho um mínimo da questão de segurança, né? Tem Porque você cliente que tá vê, nem aí não, antes, nem com isso. não, sim, sim, É, é complicado, né? ele Nós falou, fizemos um não, serviço agora que eu fui lá, o Lucas fechou um cliente para a gente e me contratou para fazer os pontos, homologar os pontos de ancoragem, fazer RT certinho, para a gente fazer as ancoragens, calibrar elas, os testes de arrancamento, tudo certo. Aí eu deixei tudo prontinho lá, nós descemos, fizemos a instalação do ar sem nenhum sacrifício, com segurança, sabe? Mas Pronto, é um cliente diferenciado. é, ele sabe, né? Pessoa que tem a mínima, não tô falando que o cara precisa ser um Albert Einstein, não precisa ser um gênio, não, mas é realmente ter aquela mínima noção da questão de segurança, né? E a Instalação de quem está instalando também, A de como vai ser responsabilidade é instalado. dele, né? Do Sim, contratante. porque, sério, se a Contratante. gente, se a gente Hum, oferecer um dispositivo de proteção de DPS contra surtos de excesso de tensão, aí a gente vai explicar para o cliente, ó, vai proteger o ar, e como ele uhum. fica linkado com o disjuntor geral, na entrada do quadro, né? Então, na verdade, protege todos os equipamentos que ele tem em casa. Não é só Sim. o ar. vai Eu acho que tudo. nessa aula aí hoje com o Anderson, eu acho que o argumento que você está falando, ele vem de encontro, porque são circuitos sensíveis, eletrônicos, né? Então ele pode queimar muito fácil, e isso aí é o argumento que vale, É, porque o pessoal está indo para o inverter, está indo para o VLR também. E aí o circuito ele é muito sensível, ele não aceita essas variações de senoide lá é. em cima. E aí realmente acho que é isso aí mesmo. Tá Tem umas certo. É, ó. máquinas que é mais. Tem umas máquinas que o fusível queima bem, o fusível pega bem a pane. Não, tipo Uhum, assim, os LG inverter, ele dificilmente um excesso de tensão chega na placa. Ele estoura o fusível, não deixa passar. Já uhum. tem outras marcas que passam. Sim. E vai muito do projeto, né? Porque já vem essa proteção, né? É igual inversor de Uhum. frequência também, inversor de frequência, até os VEG lá, ele já dá um monte de proteção lá, ele já fala, ó, tem que ter essa proteção antes e depois do inversor, né?
Uhum. Justamente como ele é um conjunto, né? Como ele é um conjunto ali de eletrônico, né? Que retifica, é esse circuitinho aqui, ó. Ele é um retificador aqui de onda completa que eles falam, né? Igual tem esse aqui, né? Que retifica a onda. Aqui ele faz uma retificação meia onda, né? Então ele pega a parte de baixo e apaga, fica só o ciclo de cima, né? Aí ele Uhum. pega o do outro sentido e vai fazendo, né? Tá vendo? Aí ele pega a parte de baixo e vai jogando para cima, aí ele transforma em onda quadrada. Uhum. Aí ele faz a transformação, aí transforma ele de onda, essa onda aqui oscilando para onda quadrada. Por isso que ele faz uma conversão de pico, de onda quadrada, né? Uhum. Tá vendo? Aí tem a ponte de diodo. Aí ela transfere os semiciclos. Aí, então pega o ciclo aqui, ó, tá, joga para, então tira aqui de baixo, joga para cima, aí joga as ondas tudo para cima. Aí joga tudo como se fosse uma tensão só, né? Aí não fica positivo nem negativo. Tô aproveitando aí Uhum. a deixa e já dando a ponte aí, pessoal, até pra gente só para dar só para dar um adendo rapidinho, que esse aqui já praticamente é um spoiler que vocês vão ver na aula mesmo presencial. Ó. Olha lá, ó. Então, o que que o capacitor, por que que utiliza o capacitor, né? O capacitor é justamente para tentar, usa como filtro, né? Então, mesmo utilizando, ó, ele tem oscilação na carga, ó. Então, para reduzir a oscilação, né, que é essa daqui, né, a dimensão do capacitor é importante para definir, ó. Aí lá também o professor vai falar também, ó. Lá já tem pronto, né? Então, o valor ali, ó, é a corrente, né? O valor da corrente CC na carga, corrente contínua, a frequência de oscilação em hertz, o valor do capacitor, né, em volt, e o valor da tensão de ondulação. Isso aqui você pega lá no osciloscópio, né? Esse valor de tensão pica-pica aqui, né? Então, aí você pega lá no osciloscópio, aí você vê qual que é o capacitor correto. Aí que vocês vão fazer, ó, vamos pegar esses protoboards ali, ó. Aí como funciona? Aí, por exemplo, tem a parte lateral, que é onde você energiza com positivo e negativo, e a parte central. Então, aqui está no mesmo potencial. Então, por exemplo, para fazer um circuito em série, você tem que pegar. Aí você pega aqui, aí liga, por exemplo, um resistor aqui. Aí depois, para pegar ele em série, você tem que pôr ele aqui. Se você pôr ele aqui, está no mesmo potencial, não conta. Aí você tem que pôr ele para baixo. Aí você vai montando o circuitinho aí. O professor vai falar isso para vocês lá também, certo? Uhum. Ó, tá vendo? Ó? Então, na região central, ó, tem uma interconexão aqui no lado direito, nas laterais, né? Não tem nada, né? Então, não tem nenhuma conexão. Na parte central, os furos estão isolados, né? Então, tá isolado, como eu falei. Então, ele dá o mesmo potencial, né? E, então, eles estão interconectados aqui na vertical, porém isolados na horizontal. Então, para você pegar no meio de potencial diferente, você coloca em linhas abaixo. O professor vai falar isso para vocês aí, certo? Bom, Uhum. aí a da aula mesmo era mais isso aí, né? Eu aproveitei o adendo aí para falar desse retificador mesmo de onda aí, ó, que é o inversor faz isso, né? Pega o sinal senoidal e coloca ele tudo e retifica, né? Coloca ele em onda quadrada. Depois joga de novo e retifica, coloca ele senoidal de novo e retifica a onda, né? Então ele pega uma parte para modular, ou modular uma tensão, modular uma tensão pico a pico, modular uma frequência, né? Aí ele atua nessa manipulação do sinal, né? Uhum. Por exemplo, no o inverter mesmo, o inverter, a diferença dele pro normal é porque o inverter, ele trabalha, vamos dizer assim, ele trabalha mais constante, né? Ou seja, ele trabalha modulando uma velocidade ali constante, né? De forma que ele trabalha otimizado, né? Dependendo da demanda. O outro normal, não. O outro normal, ele tá desligado, aí precisa acionar, pá, joga energia lá para cima, né? Então, aí dá mais os picos de corrente, né? Então, esses picos de corrente, então, aí que dá aquela chamada, a diferença no consumo de energia, né? Então, a placa,
o, a tecnologia, a não inverter, né? Que é antes do inverter, regular, normal, não sei como é que tem a nomenclatura aí. Oi? On-off. É on-off, né? On-off. Então ela vai fazendo ligar e desligar, então fica dando os picos, né? Então o inverter é justamente para ele poder ter um arranque suave, mas contínuo, né? Então ele gasta menos energia. Então, por isso que ele dá aquela diferença de energia, né? Que acho que é até, desculpe se eu estiver falando aí, Lucas, acho que é até uns 30%, né? Até mais um pouquinho, né? De Rapaz, diferença. a LG promete até 70%. 70? Poxa vida, porque 30, eu ouvi falar em 30, né? Que eu acho que é a média aí que deve ter de diferença, né? Mas 70, pô, aí já é muito, hein? Rapaz, 70. o meu ar, professor, que eu uso aqui no quarto, é um LG, né? Dual Inverter 2000. Já tem 7 anos que eu tenho ele. Rapaz, eu não me preocupo com energia com ele, não. Consome pouco. Ó, Não bom, preocupo. bom saber também que eu preciso, quero instalar um link. A gente instalou uns GRI, sério. É aqueles GRI que a gente instalou, né? Só que o GRI Inverter, ele é mais consumidor do que o LG Dual Inverter de energia. O Aqueles LG eu que... acho que é o melhor, professor, de consumo. É bom saber, ó. Eu não sabia dessa, não. Eu não me preocupo, não. Para o senhor falar para o senhor que eu acredito que se eu usar o meu ar aqui 30 noites, tipo das 10 às 7, ele vai gastar no máximo R$ 100 de energia por mês. Rapaz, gasta pouco, hein? 30 pouco mesmo. noites. Mas Todo aí, dia. mas aí, Lucas, também tem a questão da instalação na parede certinha, É, isso aí. isolamento do quarto, né? Isolamento, tem a questão da instalação correta, né? É, instalação. A metragem de tubulação certinha, né? Uhum. O vácuo bem feito, tudo certinho. É. O ar tem que estar funcionando redondinho, né? Uhum. É, É isso isso. aí também dá uma diferença brutal também no consumo, né? Vixe, nem compara. Nós pegamos as máquinas lá que nós desmontamos do cliente, eu, Lucas, eu comprei as máquinas do cliente. Uma eu montei com a tubulação dele que estava lá. E a outra eu pus uma tubulação já dentro dos padrões exigidos pelo fabricante. Nem precisa nem falar, né, qual que deu melhor, né? Uhum. Aqui eu coloquei a tubulação nova com mais de 3 metros, ela tá fazendo picolé na sala. Agora a outra não, a outra o rendimento é bem... Põe 25 graus parece estar 10, né? Rapaz, a outra, aonde você dimensiona direitinho, sabe? Conforme for, Você compensa você coloca... trocar os tubos, sério. Hã? Conforme for, compensa você trocar os tubos. Recolhe o É, gás e põe um tubo maior. eu vou retirar aquela linha lá foi o pendurador que pôs lá foi só para ganhar dinheiro, né? Vou fazer uma linha nova. Ganhar uns troquinhos em cima isso. Não, esse cliente lá, professor, ele falou comigo ontem, sério. Ele falou, pô, Lucas, pô, eu troquei os ar convencional por inverter para baixar a conta foi subir, mano. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa aí de configuração, porque o A-inverter vai baixar a conta em regra. Aí, não, deixa eu ler o manual aqui. Aí passou um pouco, falou você até num tom de bravo comigo, como se eu tivesse enganado ele, né? Uhum. Falei, não, analisa aí, porque se for alguma coisa técnica, eu vou olhar, porque nós temos que voltar lá para fazer um remate do negócio. Mas eu falei para ele, da parte técnica, mecânica, eu acho que não tem nada errado. Talvez é configuração de alguma coisa aí. Aí ele foi olhar lá, ele leu o manual, aí passou um pouquinho, ele falou, Lucas, acho que eu achei. Eu estava usando ele no 21, no modo refrigerar 21. Aí eu falei, então é isso, porque no modo refrigerar 21 o ar vai tocar praticamente direto, porque ele vai ficar tentando colocar 21 graus e ele vai tocar direto, né? Uhum. Aí ele leu lá o manual, ele, tá, Lucas, no modo automático ele trabalha com uma média de 24 graus. E eu coloquei no refrigerar 21, então ele tocou direto. Eu já entendi, é erro de configuração minha, não tem nada seu, não é errado seu. Uhum.
As É condições de uso, cara, é óbvio, você vai colocar mais gelado, você vai forçar a trabalhar mais aí, não tem nem Por como. quê, professor? Assim, fuçando, procurando entender a parte da saúde relacionada à climatização, saúde do corpo, né? Aí eu achei um vídeo de um pneumologista, ele falando que o conforto térmico ideal para o corpo e para o sistema respiratório é entre 23 e 24 graus. Ele disse que Isso não acima tem disso, negociação, não. acima disso e abaixo disso é desconforto, ou para cima ou para baixo. É, Então, Uhum. aí tem gente que quer pôr o trem para gelar, para sentir frio, para ficar no Alasca. não, é conforto térmico mesmo, você ter o conforto térmico, você não gasta, você otimiza, você não força o seu ar, é É, uma ué. coisa mesmo. A não ser, como falando, devido à instalação, né? Tá num lugar que a incidência de sol é demais, né? Isolamento não é tão bom, É, aí você É, vai é gastar de todo jeito. é a condição lá dele lá, viu, Lucas? Aquela parede dele é oeste. A parede dele aquece demais. A é, máquina dele vai render menos ali. Aquela vai. posição é péssima, Do entendeu? escritório lá, né? É, a do escritório. A Uhum, outra também, né? Porque as duas na mesma posição, só que tem um prédio lá que vai dar uma sombrinha. Mas uhum. aquela parede é onde o sol vai, da tarde, ela vai fechando nela, né? Aquece É, muito. Ela é a pior posição que tem. Aí Tá na hora de certo. fazer, na hora de rejeitar o calor lá pela condensadora, não consegue, porque tá mais quente lá fora do que o que tá tirando, uhum. Justamente. entendeu? Bom, deixa eu. Bom, o papo aí tá bom aí, pessoal, mas vamos finalizá-lo aqui por hoje, né? Bom, hoje vocês estão tranquilos aí, né, pessoal? Se tem nenhuma dúvida aí, hoje praticamente daí foi um esporte que vocês vão ver na aula presencial, né? Não, para mim tá beleza. Aí, qualquer dúvida, então aí, pessoal, estou à disposição de vocês aí. Muito bom papo aí, pessoal. Pelo menos das melhores horas que eu tenho aí, pessoal. Eu troco experiência com vocês aí. Eu aprendo muito mais do que vocês aprendem aqui comigo. Tenho quase certeza disso. É. Eu aprendo muito mais com vocês aí do que eu passando alguma coisa para vocês, isso aí, sem dúvida. Bom, então, Obrigado, professor. não, eu que agradeço aí, pessoal. Vocês que me estão dando a oportunidade de aprender. Eu me sinto Que privilegiado isso. aí. Eu tô tendo o privilégio de escutar aqui e aprender tudo aí. Aí é a melhor coisa que tem aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou desejar a vocês um bom fim de semana aí. Tá? Muito bom aí. Obrigado, Fiquem professor. então todos com Deus aí. Eu vou depois vou ver com o Sério Motorhome aí. E depois com o Lucas uma instalação lá em casa no ar, velho. Porque eu Opa, fecha com vou nós. ver com vocês aí. Valeu, Beleza, pessoal? Então, valeu, boa noite pra Beleza. Lucas. vocês Valeu, aí. Até a Ângelo. próxima aí. Amanhã Alô, está Ô, lá, hein? Sérgio, amanhã nós estamos lá. abraço. Até mais. Falou.